gente! Como vão vocês? Hoje, então, um pouquinho atrasado, a gente vai falar sobre as leituras que eu fiz em junho. Hoje eu vou ter que ficar com meu microfone meio que perto aqui, porque tá ventando bastante e aí fica dando muito barulho ali fora, provavelmente. Então, vou deixar o microfone mais perto aqui pra vocês me ouvirem melhor. Vamos começar, então, com a primeira leitura que eu fiz nesse mês. Eu acho que foram 7 leituras no total, então, até que é um número bem razoável, bem ok. A primeira leitura que eu fiz nesse mês foi o segundo volume de Lumberjanes. Eu acabei dando 4 estrelas. Se eu não me engano, eu gostei mais desse do que o primeiro volume, o que é interessante. Mas meio que a história teve uma conclusão, então eu não sei... Assim, eu não fiquei com aquela sensação de querer ler mais, né, no terceiro volume, mas provavelmente vai vir mais coisas ou outras aventuras no terceiro volume. Mas continua tão fofinho quanto, tem umas surpresas ali no meio, tem um pouquinho mais de interação com o acampamento mesmo, com as outras meninas, isso eu achei bem interessante. Então, nesse sentido, eu gostei bem mais. Mas eu não sei, eu não tenho... Eu só não dou 5 estrelas porque eu não tive aquela conexão tão forte com a história, sabe? Então, sei lá. Mas é muito bom, gente, é bem fofinho. E que nem eu falei, tem várias surpresas nesse que eu acho que não teve no primeiro e dá uma sensação bem gostosinha, assim. Pô, e o sol fica indo e voltando. A segunda leitura que eu fiz esse mês, tem resenha aqui no canal, foi uma parceria que eu fiz com uma autora. Desculpa estar mexendo no meu cabelo, mas eu não tô gostando dele em nenhuma forma hoje, tá difícil. Tem disponível no Kindle Unlimited, eu li o conto e eu fiquei impressionada e querendo muito mais. É um conto muito curtinho, dá pra tu ler muito, muito rapidinho. A gente vai seguir, então, a protagonista, que ela é de um reino específico ali, muito poderoso, que por esse reino ser muito poderoso, ele foi cobiçado por outros reinos, que meio que criaram uma guerra ali, e aí no meio dessa guerra, esse reino poderoso e próspero, o problema não é que eles não poderiam ganhar a guerra, o problema era que o povo deles estava sofrendo muito com essa guerra, porque era todos os países contra eles, contra esse único reino. Então, pra parar com a guerra e pra melhorar a vida do seu povo, o rei acabou dando a filha dele de presente para o reino principal, que estava em guerra contra eles, como uma forma de apaziguar as coisas. Claro que teve algum outro acordo, mas enfim, daí a gente vai seguindo essa protagonista dentro desse outro reino, né, como ali uma prisioneira, né, e se eu não me engano ela vai ter que casar com o rei, ela seria, no caso, a terceira esposa daquele rei, e aí acontece certas coisas e certas reviravoltas que, gente... E tipo, em pouquíssimas páginas, tu fica querendo saber muito mais, tu fica querendo que a história continuasse, tu fica querendo mais sobre aquele mundo, sobre aquela personagem, sobre todo mundo, e é muito bem construído, é muito bem feito. Eu achei sensacional essa história, sério, gente, é muito bom, tá? Vão ler. É simplesmente muito bom. O próximo livro que eu li foi o mangá, que é The Innocent. E no caso foi uma releitura, né? Eu já tinha lido esse mangá uma época. Eu acabei recebendo um pedido de troca. Alguém no Scooby quis esse livro. E aí, antes de dar o livro, eu aceitei a troca, acho que quase na hora. Mas antes de enviar, definitivamente, eu li ele. Tipo, peguei ali um dia antes de enviar e li ele rapidinho. A minha opinião sobre ele mudou um pouco. Na época que eu li, eu acabei não gostando muito da história. Achei meio, sabe? Não achei tanta coisa. Mas agora que eu li de novo, eu ainda assim não gostei, mas é por outros motivos, sabe? Tinha personagens que na época eu li e fiquei tipo, são personagens chatos e tudo mais. Hoje em dia, aí eu li de novo e pensei, não são personagens tão chatos assim. O personagem principal, ele realmente é um babaca, meio chato assim o tempo todo. O problema é que assim, tem uma anja que ela tá encarregada de cuidar desse cara que morreu, e ela tem que ensinar ele a fazer o trabalho dele como esse ser sobrenatural que agora ele é. E ele não tá nem aí pra nada, e ela fica o tempo todo tomando os problemas tudo pra ela, sabe? E é um saco isso, porque ela parece tão legal, e aí ele é um babaca, e aí ela que sofre com as consequências dele. Enfim, é um saco. E aí no final, não sei, não gostei do final. Não sei muito explicar muito bem. Eu dei 2 estrelas, e aí é isso. Não achei. É uma história única, um mangá único e não valia a pena ter em casa mesmo. Ainda bem que eu botei pra troca no Scooby. E eu até fiquei feliz, né? Foi a primeira vez que eu fiz uma troca no Scooby e agora eu tenho um crédito. O próximo livro que eu li no mês foi o volume 3 de Dragões de Éter, que se chama Círculos de Chuva. E, gente, que calhamaço. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro porque ele tem alguns probleminhas que me incomodaram tanto quanto no primeiro, mas eu acho até que nesse livro teve um pouco mais de probleminhas.
Sabe, parecia assim que o narrador, eu não sei se é a culpa do autor em si, ou se é uma personificação do narrador. Eu tenho a impressão que é do próprio autor, né, mas enfim. E aí o que acontece, não só é que tem vários comentáriozinhos meio estranhos, meio machistas, assim, eu não sei, não é tipo comentário super horroroso, machista, meu Deus, que horror, mas é pequenos comentáriozinhos que é justamente homem quem faz e não percebe que é machista, sabe? Enfim, então assim, não é tão ruim, sabe? Mas incomodou um pouquinho em algumas coisas, mas em relação à história em si, que jornada. Meu Deus do céu, cada coisa que acontece aqui e tem um monte de coisa acontecendo. O problema maior, ainda não saiu o vlog, né? Eu fiz um vlog, eu só não editei ainda, mas o maior problema foi a parte descritiva da guerra, porque parece que demorou demais, sabe? Naquele momento ali descrevendo tudo, e aí acabei me enrolando um pouco na leitura, mas ainda assim é um bom livro. Tá? É uma ótima história. E assim, o pior de tudo é que eu terminei esse livro pensando, tá, agora tem que ler o quarto. Tem que ter um quarto livro. E o autor já escreveu o quarto livro, só que ainda não foi lançado. Eu tô agora só esperando o quarto livro, porque eu tenho que saber o que vai acontecer com certas coisas ali, entendeu? E tem uma que outra coisa que ficou solta, sabe? Pontas soltas, uma que outra coisa. Mas no geral, assim, foi tudo meio que resolvido. Mas tem, assim, história pra rolar facilzinho pra um quarto livro. Tipo, muito fácil. Então eu tô, assim, ó, só esperando. A Bradamante, gente, eu já gostava da Bradamante, eu já quase idolatrava essa mulher. Agora, nesse livro aqui, ela virou, assim, minha Mulher Maravilha, entendeu? Ela é a melhor personagem do mundo. Eu amo essa mulher, eu não sei, assim, eu amo essa mulher. O que ela faz nesse livro? Ela é minha heroína, entendeu? Minha heroína. Amo. Enfim, o próximo livro, então, que eu li foi o quarto livro da série Artemis Fowl. O meu queridinho, que vocês sabem que todo mês eu leio um livro. Agora tá sendo quase que de propósito, mas eu dei 5 estrelas pra esse livro, gente. O que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que eu li na TPM. Talvez isso tenha ajudado, mas... assim, eu ri um monte de vezes e eu quase chorei. Tipo, quase chorei naquele sentido de veio a lágrima no olho, mas eu não chorei, sabe? Umas 5 vezes. A interação entre esses personagens nesse livro é de outro mundo. Eu, assim, amei. Eu amei demais. E de tudo que podia ter acontecido a partir do terceiro livro, esse livro aqui, assim, é perfeição. É muito bom. É muito bom. Pra mim, ele só não é tão bom quanto o segundo livro. Eu acho que não só li e gostei muito, mas depois de ler o segundo livro, eu criei tanto um hype pra mim mesma, assim, que parece que o segundo livro é, tipo, top e não tem nada que vai ultrapassar aquele livro na escala Artemis Fowl, tá? Esse livro chegou bem pertinho, porque esse livro é muito bom. Ele tem ação, ele tem cenas super dramáticas e super difíceis. Sabe o que é difícil? De, tipo, personagem morrer e personagens quase morrer. Tipo, esse aqui, o risco de morte desses personagens era muito alto, sabe? Então, é um livro que... nossa, gente, amei. Amei demais. Esse livro, não sei nem o que dizer. E tem várias passagens que eu tive que colocar no Twitter, porque é simplesmente maravilhoso. E agora eu virei um fantasma, de tão branco que eu tô. É simplesmente muito bom, gente. Sério. Esse livro e o desenvolvimento dos personagens e o desenvolvimento da relação entre eles mesmos é simplesmente sensacional, tá? Eu não sei o que dizer mais. Leiam. Eu não posso dizer tanto porque é o quarto livro, mas assim, comecem a ler Artemis Fowl, gente. O primeiro livro vocês podem não gostar muito, mas a partir do segundo só melhora, tá? Eu amo essa série. O próximo livro que eu li no mês de junho foi Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Maro. Esse livro, eu não sei nem o que dizer. Esse livro é um tipo de livro, assim, que eu nunca tinha lido na vida. Tanto em relação à criação de um musical que tem dentro dele, que é, tipo, super importante e incrustado na história toda. É o que faz a história rolar. Mas também em relação ao que se propõe na história. É um livro que fala de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento mental, de crescimento, sabe? É sensacional esse livro. No fim eu dei 4 estrelas e só não ganhou 5 porque eu achei que demorou demais pro personagem principal se dar conta das coisas. Tu vai lendo, assim, até uns 70 e poucos % e ali por 73%, alguma coisa assim do livro, é que dá aquele clique no personagem e aí ele começa a fazer as coisas. Então, assim, é esses últimos 30% do livro que vale a pena, sabe? Que vale super a pena tu ter chego até ali, entende?
pra tu ver esse crescimento do personagem com relação aos outros, com relação à vida dele, com relação à família, com relação aos próprios pensamentos sobre si. E é sensacional esse livro. Gente do céu. Que livro maravilhoso. Os personagens são super tridimensionais, são personagens assim que tu pensa que tu poderia cruzar com eles na rua, de tão reais que eles são. O próprio musical em si é maravilhoso, dá vontade de querer existir esse musical, sabe? Pra tu poder ir assistir, de tão incrível que parece. Todos os trechos do musical colocados no livro são muito bons. Assim, as falas dos cantos, das letras, das músicas, da história, tudo parece tão real, tudo parece tão verdadeiro, sabe? Que parece que esse musical realmente existiu, parece que tu tá lendo exatamente a história de uma criação de um musical que realmente existiu. E dá vontade de tu querer ouvir, de tão bom que é. E é muito bem feito, é muito bem colocado na história. Não é aquele tipo de música em livro que tu fica cansado de ter que ler aquilo. Não, é simplesmente, pra mim, é quase que a melhor parte do livro, assim, é ter um musical ali. Se não a melhor parte, é quase. Porque é simplesmente sensacional. Sempre que tinha alguma parte do musical ali, falas ou coisas assim, eu tava feliz de ler esse livro. Mas tu só compreende exatamente sobre o que a história quer dizer e sobre os diferentes aspectos da vida que essa história quer tocar quando tu termina o livro, basicamente. Porque quando tu termina o livro é que tu pensa pra trás sobre tudo que tu leu, e não é um livro que tu vai lendo e vai gostando da história e achando tudo muito legal. É um livro que tu tem que ler todo ele pra ficar refletindo sobre, pra ficar pensando as coisas importantes e as coisas introspectivas e filosóficas, não sei, enfim, não sei, gente, explicar, mas é bom. É um livro muito bom, e é isso. E o último livro que eu li no mês foi um outro livro também maravilhoso e nacional, que é 1 Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins. Eu comprei já esse livro, mas ainda não chegou. E eu li ele com a edição da minha irmã, então eu já devolvi pra ela. E aí não tá aqui comigo ainda. Mas eu já comprei, porque esse livro, gente do céu, eu preciso reler ele e fazer as minhas anotações nesse livro, né? Porque eu não anotei no livro da minha irmã, mas a vontade que eu tive de colocar aquele monte de post-it, ai, gente do céu, que livro maravilhoso. Eu fiquei destruída lá nesse livro. Assim, até a metade do livro, tu vai lendo num fluxo muito tranquilo, sabe? Porque tu só tá lendo o livro, as coisas estão acontecendo, tá conhecendo os personagens, tá conhecendo o rumo da história ainda. Até a metade do livro, 150 pra mais páginas, tu tá só lendo ele. Tá tudo indo muito tranquilo, assim. Mas até ali, claro que tem coisas interessantes de se ler, interessantes de pensar sobre, mas não é algo que a história te ensine muita coisa, sabe? Até a metade do livro é relativamente tranquilo. Claro que tem o relacionamento do personagem principal com o interesse romântico, que é simplesmente lindo e maravilhoso de ler e de acompanhar. É simplesmente lindo e maravilhoso, gente. Lindo e maravilhoso. Eu tava assim, ó, com o coração apertado, todas as cenas deles, e é como se eu tivesse me apaixonado de novo junto com eles, assim, tipo, é muito bom. É muito bom as cenas desse casal. Mas ali, por 60% do livro, talvez um pouco mais, porque foi bem no finalzinho mesmo, a história dá uma reviravolta que me destruiu. Total, tipo, total. Eu fiquei, assim, eu já tava esperando que algo ruim fosse... Não ruim, mas assim, óbvio que é ruim o que aconteceu, mas eu já tava esperando que algo trágico fosse acontecer. Mas do jeito que me bateu a tragédia, eu fiquei destruída. Até eu ler a última página dos agradecimentos, eu tava chorando. Eu não sei mais o que dizer. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. É um dos livros mais importantes. Assim, história adolescente é um dos livros mais importantes que a gente tem no mercado. Porque é muito bom. É simplesmente, assim, incrível quão real tudo é. Os personagens também são muito reais. O quão fácil é tu se identificar com algum deles, mesmo que não seja o personagem principal. É muito fácil tu se identificar com qualquer um desses personagens. Porque existe uma variedade de personagens que é certo que tu vai se identificar com algum deles. Eu, no caso, mentalmente me identifiquei muito com o Jonas. E eu acho que é isso que me pegou mais, sabe? Por eu ter, meio que ter, tipo, eu li um monte sobre como ele é, sobre como, sabe? E aí, como ele pensa, e aí acontece esse tipo de coisa na vida dele. E eu simplesmente fiquei arrasada. E o pior de tudo é saber que isso realmente acontece e existe na vida real. Pra mim, esse é o pior. E é o que me fez destruir total, assim. Não tem o que dizer. Bom, gente, o tempo da minha câmera acabou. Então foi isso que eu li no mês de junho. Espero que vocês tenham gostado das leituras e do vídeo. Boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it.